Olá, meu nome é Henrique Santana, estou aqui para mais um vídeo do canal da Integrar. Há mais ou menos um mês atrás a gente fez uma oficina de resolução de conflitos, gestão de conflitos organizacionais lá em Teresina. Foi muito bom, um salve para a galera de Teresina, valeu pela participação. E a gente tem uma maneira bem interessante, na minha visão, de trabalhar com conflitos que tem um passo antes da mediação, e eu queria compartilhar um pouco com vocês. Aqui a gente acredita que os conflitos externos, o primeiro passo para poder gerir, resolver, solucionar ou dar um outro encaminhamento é olhar para o interno de cada um. Então a gente estimula nessa primeira etapa que cada um olhe internamente para si. Perceba qual é o significado do conflito para si, né? O que eu estou projetando nesse conflito, o que eu estou colocando nesse conflito que não é real, é uma interpretação minha, o que efetivamente eu quero, o que seria uma boa solução para mim nesse conflito. Então a gente acredita que olhando para o interno, a gente pode estar lidando e se relacionando com o externo de uma outra maneira e assim, inclusive, muitas vezes o conflito desaparece. Ok? Então essa é a nossa primeira etapa. E aí nessa oficina a gente passa algumas ferramentas para isso acontecer. Nesse momento eu não vou te passar uma ferramenta simplesmente porque a gente está sem nada visual aqui. A gente está providenciando um flipchart para os próximos vídeos. E aí assim a gente poder passar as ferramentas para vocês. Mas o que eu vou falar? Eu vou falar de uma lógica, de uma ferramenta que foi passada lá e que o pessoal gostou muito na oficina. Qual que é essa lógica? A lógica é a gente olhar um pouco para o comportamento que a gente tem num conflito, né? Qual o comportamento, como é que a gente se verbaliza, como é que a gente age nesse conflito e qual é a coerência disso com a nossa necessidade diante desse conflito. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem um conflito dentro das organizações porque a gente tem necessidade de maior autonomia. E aí, quando a gente tem essa necessidade de maior autonomia, nosso comportamento ele nos afasta disso. É um comportamento de briga, é um comportamento de não ouvir, de mostrar imaturidade. E aí o gestor fica naquela dúvida: poxa, como é que eu vou dar mais autonomia para uma pessoa imatura dessa forma? Né? Então o que a gente acaba percebendo quando a gente vai utilizando essa ferramenta e vai convertendo o nosso comportamento com na nossa real necessidade é que a gente vê uma incoerência entre esses dois. Ou seja, o nosso comportamento ele acaba nos afastando naquela nossa necessidade. Ele nos afasta cada vez mais. E a gente não consegue e a gente não tem um comportamento coerente que nos aproxime da nossa necessidade. Né? Então essa é uma grande dica que a gente queria dar para vocês. Quando você estiver no conflito, dá uma respirada e se pergunta: qual é a minha verdadeira necessidade nesse conflito? Por que eu estou agindo dessa forma? Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? E qual comportamento coerente eu posso ter para me aproximar da realização dessa necessidade? Né? Qual é o comportamento coerente? E não qual é a ação que eu posso agir, qual é o comportamento que eu posso ter, qual é a minha ação, qual é a minha ação que eu posso ter para se aproximar desse comportamento, e não qual a reação a partir dos meus julgamentos e das minhas interpretações. Por que julgamento e interpretações? Porque é justamente isso que traz a diferença entre a nossa necessidade e o nosso comportamento. A gente age de acordo com o que a gente está interpretando, com o que a gente está a partir do comportamento do outro, a gente acaba reagindo e não agindo. Então essa ferramenta ela serve para a gente identificar a nossa necessidade, perceber qual é a nossa ação, abrir mão do julgamento e da nossa reação. Tá bom? É isso, gente. Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês possam praticar esse pensamento, possam começar a prestar mais atenção na necessidade de vocês. Um grande abraço. Até breve.